Fala galera, beleza? Quadreiro velho, vamos bater um papo super legal porque hoje é um dia comemorativo, pelo menos pra mim. Hoje faz 30 anos que saiu no Brasil o primeiro encadernado de Crise nas Infinitas Terras. E eu quero falar um pouco pra você nesse vídeo, não apenas da história, mas por que eu considero ela muito importante e porque ela é uma das histórias em quadrinhos mais importantes de todos os tempos pra mim. Aqui no Brasil saiu nas revistas Super Amigos, Super Homem, essas revistas das DC Comics da época, na Abril, e ela saiu sequenciadinha, você tinha que comprar as revistas todas para poder ter a história inteira. E era uma coisa maluca, por quê? Por que foi muito importante isso pra mim? Eu tava lendo histórias em quadrinhos há pouco tempo, devia ter, sei lá, uns 4 anos, então eu já estava um pouco familiarizado com o universo DC, com o multiverso, então tinha várias terras e eu não entendia nada, porque quando eu entrei pros quadrinhos foi assim, eu gostava de ver os desenhos animados, aí um dia minha mãe me deu uma revista do Homem-Aranha, que ainda é o meu personagem preferido de todos os tempos, e eu conhecia o desenho animado dos Super Amigos, e aí eu queria começar a ler as histórias em quadrinhos dos super-heróis da revista dos Super Amigos, e tinha a revista Super Amigos, então tinha o desenho Super Amigos, a revista Super Amigos, o que eu fiz? Fui atrás da revista, né, ganhei do meu pai, não lembro quem que me deu essa, eu não me lembro. Eu lembro que a primeira Homem-Aranha que eu ganhei foi da minha mãe, né, porque vinha até com um decalque de camiseta, que passava, transfer de camiseta, na verdade, que passava com ferro de passar roupa e tal. Minha mãe comprou por causa disso, já sabia que eu gostava muito do Homem-Aranha do desenho animado. E foi quando começou a mudar minha concepção sobre os super-heróis. Porque até então, os super-heróis que eu conhecia eram os dos desenhos animados, eles eram mais infantis, eram histórias mais bestas e tal. Aí, eu começando ali a ter um pensamento crítico, né, comecei a descobrir que eu existia, né, porque na pré-adolescência, né, no começo, aí eu vou e me dou de cara com o Homem-Aranha e de repente eu caio nas revistas Super Amigos, revistas Super Powers, revista Super Homem e cara, o universo começou a mudar pra mim, sabe? Porque entrou num nível de profundidade que eu não fazia nem ideia. Foi quando eu conheci o Monstro do Pântano, que inclusive está na edição anterior de Super Amigos, né? Tem a revista Super Amigos que tem o Monstro do Pântano na capa, né? Com histórias incríveis, histórias do Alan Moore já, e em seguida começou a crise. Então eu já conhecia a maioria dos personagens da DC Comics na época do multiverso. Eu sou um leitor tão antigo de quadrinhos, cara, que eu conhecia a DC Comics na Era de Prata. Eu li a Era de Prata na Era de Prata. Foi no finalzinho, mas foi. A crise pra mim foi um grande acontecimento, porque na minha cabeça simples, naquela época, pequenininha, tudo era muito confuso e de repente entra uma crise sem precedentes antes da história das histórias em quadrinhos que começa a misturar todos os universos e o universo vai acabar, entra um super ser como monitor e entra um vilão fodástico, para mim um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos de todos os tempos, que é o Anti-Monitor, um dos poucos assim que eu acredito que até hoje não foram superados na leitura de sua época, nem o Necron que veio depois, nem vários outros grandes destruidores de universo e de realidade que vieram depois, para mim teve o mesmo impacto que o Anti-Monitor. Claro que você tem que levar em conta a época, a idade, começo de leitura, todas as primeiras histórias do tipo que a gente lê são mais impactantes pra gente, muito provavelmente para muitas crianças, para muitos adolescentes hoje, as histórias atuais são as que estão impactando, que podem estar causando esse efeito nelas, mas no meu caso foi Crise nas Infinitas Terras, que deu um na minha cabeça, e ali eu percebi uma nova forma de conhecer histórias fantásticas. A minha coleção original ainda está em minha posse, na verdade está na casa da minha mãe, porque quando eu mudei, quando eu me casei, muita coisa ficou lá, então eu não tenho como te mostrar aqui, então eu estou te mostrando umas capas aqui, né, para você ter uma noção de como era essa fase, como era essa época, como era diferente, como era mais simples, e ao mesmo tempo de uma complexidade que hoje não tem. As histórias levavam para a ficção, uma ficção com mais seriedade, com problemas pesados e intensos e realmente crises, porque a molecada naquela época sabia enfrentar melhor as crises. Hoje em dia as histórias são repletas de piadas, não tinha tanta piadinha na DC Comics, nas histórias principais, eram histórias sérias, eram problemas sérios, não tinha ninguém fazendo piada o tempo todo, que nem a gente vê em todas as histórias em quadrinhos hoje, que é o tempo inteiro zoando. Depois começou a ter a Liga da Justiça mais zoada, começou a ter umas coisas assim, mas não, na época de crise era muito pesado para ter isso. Crise veio para quê? O multiverso foi se tornando muito complexo, porque a DC Comics, ao longo de todos os anos de existência dela, ela foi adquirindo outras franquias, e aí ela não tinha como misturar todo mundo. Então ela tinha que ter um universo próprio, com uma terra própria para ter a galera da Marvel, da Fawcett Comics, a galera da Quality Comics. Então ali foi ficando esse monte de universos paralelos, e ela vinha da Era de Ouro, com os personagens mais antigos, daí para entrar na Era de Prata foram-se vários anos, para muito tempo começa com os personagens de novo, e esses personagens continuam até que em um determinado momento, numa revista do Flash, que tem a história chamada Heróis de Dois Mundos, o Flash descobre o multiverso.
né, quando ele encontra o Jay Garrick, quando ele encontra o primeiro Flash. E aí você fala assim, cara, existem terras paralelas, existem universos paralelos, e ali foi definido que esse multiverso ele existe no mesmo tempo, no mesmo espaço, mas com vibrações diferentes. E era por isso que o Flash conseguiria atravessar as dimensões. Só que na Era de Prata os personagens foram ficando muito poderosos. Então o Super-Homem era muito, o poder dele era infinito, ele conseguia arrastar um planeta, o Flash conseguia correr velocidades tão altas que ele conseguiria transpor e viajar no tempo. Tudo isso foi tendo que ser contido de alguma forma. Daí veio Crise. A ideia de Crise era unificar tudo. Então todas as terras paralelas, os infinitos universos paralelos do multiverso seriam unificados numa terra só. O melhor de cada universo seria colocado ali, todas as origens seriam refeitas, os poderes simplificados e alguns personagens deixariam de existir. Provavelmente você já sabe disso, né? Ou não, mas muitos personagens morreram nessa época. Então o Flash Barry Allen, o segundo Flash, ele morre durante a Crise. A supermoça da época, a Kara, ela morre também nessa mesma época, nessa mesma crise. Antes de eu seguir falando a galera que teve essa mudança e mudou, só pra você entender, havia a Terra 1, que era a Terra principal, que era a Terra da Era de Prata, havia a Terra 2, que era considerada a Terra paralela, que era onde estavam os heróis da Era de Ouro. Então era como se fossem ao mesmo tempo espaço, mas uma Terra que os personagens estavam mais velhos, né? O Flash, todo mundo um pouco mais velho lá, os personagens da Sociedade da Justiça eram de lá, o Super-Homem tinha casado já com a Lois Lane, era um pouco diferente, era um Super-Homem até grisalho. E é interessante porque até então a gente lia as histórias nas revistas em quadrinhos aqui no Brasil e tinha as histórias da Terra paralela e da Terra ativa e a gente não misturava, não confundia, porque você via o Super-Homem e você sabia que era na outra Terra e tal. Então a gente continuou tendo isso na Era de Prata. E Crise veio para acabar com isso. Ó, tinha uma Terra que chamava Terra Prime, na Terra Primordial, que era a Terra onde não haviam super-heróis. O único super-herói que havia seria um Superboy, que foi salvo durante Crise. Havia a Terra S, que era onde estava a galera da família Marvel, né? Onde estava Shazam, Capitão Marvel Jr., Capitão Marvel, Mary Marvel, toda essa galera. Uma terra chamada Terra X, que é onde estavam os combatentes da liberdade, que eram os únicos super-heróis dali da época. Ali a Segunda Guerra Mundial durou mais de 20 anos, então é diferente. Cara, foi tudo misturado. E com isso, desde os anos 60, foi criado um universo antimatéria, um universo oposto ao nosso universo positivo. Havia o universo positivo, o multiverso positivo, e havia o universo antimatéria, que seria um universo, entre aspas, negativo. E esse universo é da onde originou, por exemplo, o planeta Qward, que era o planeta que seria equivalente ao planeta Oa. Porque na mitologia ali da DC nessa época, havia um único planeta que existia em todos o multiverso, que era a Oa, que é a planeta sede dos Lanternas Verdes, e é dali que originou o multiverso. Há milhares e milhares de anos atrás, um Oano chamado Krona, ele inventou uma máquina do tempo, que ele queria voltar na aurora dos tempos, na origem da existência, e lá ele, por presenciar isso, causou uma explosão. Essa explosão criou os múltiplos universos, todos eles universos mais frágeis em termos de realidade, mas nenhum deles tão forte quanto era no começo e tal. E aí, durante a crise, agora eu vou entrar um pouco na história, durante a crise surgiu no universo positivo um ser chamado de Monitor, no universo antimatéria um ser chamado Anti-Monitor. Esse ser Monitor que surgiu no universo positivo era como se ele fosse a concentração de todas as coisas boas do universo. E o Anti-Monitor, que nasceu do ponto branco da lua negra de Qward, ele reunia como se fosse todas as energias negativas. Então eles eram os gêmeos, digamos assim, opostos. Um positivo querendo a criação, o outro negativo querendo a destruição. E o Marv Wolfman, né, que criou isso tudo, ele que foi trazendo, ele introduziu o Monitor em algumas histórias antes, sem dar deixa, mas já pensando na crise. E aí, cara, começa essa batalha. O Anti-Monitor quer aumentar o universo Qward, quer aumentar os poderes dele, porque o poder dele veio do universo de antimatéria, e é um universo só, enquanto que o do Monitor são vários múltiplos universos. E aí ele percebe que cada vez que morre o universo positivo, o universo de antimatéria aumentava, e o poder dele também. E cara, o Anti-Monitor já era um ser assim, extremamente, absurdamente poderoso, mas poderoso demais mesmo. E ao ponto de conseguir viajar no tempo, de conseguir matar vários personagens, né? Ele consegue fazer coisas só com o poder do pensamento, ele tem rajadas energéticas que com um tiro só ele conseguiu deixar a cara moribunda a ponto dela morrer, né? Aliás, tem grandes momentos muito chaves, muito maravilhosos. A morte da Kara, a Mulher Maravilha, que da Terra 2 ela regride no tempo até ela voltar a ser areia na praia da Ilha Paraíso. Flash Barry Allen morre, ele corre tanto para poder destruir um canhão de antimatéria que era capaz de destruir 5 universos positivos ao mesmo tempo, e ali nesse processo o corpo dele, a energia dele se desfaz, ele se
derrete ali e tal. Aliás, vários personagens dele morrendo, porque enquanto ele faz isso, ele começa a viajar no tempo rapidinho pra dar recado, pra avisar todo mundo. É muito curioso, porque vai aparecendo durante, até chegar nesse momento, você vê ele aparecendo e ninguém entende o que tá acontecendo. É muito inteligente, é uma saga muito inteligente. Ao final dessa saga, o Super-Homem da Terra 2, junto com o Superboy da Terra Prime, conseguem matar o Anti-Monitor com a ajuda de um raio ômega lá dos olhos do Darkseid, e o que resta da energia do Anti-Monitor é destruída, mas um tal de Alexander Luthor, que seria um Lex Luthor de uma outra Terra também, que para ser salvo da destruição daquele universo, ele é transportado pelas barreiras dimensionais dos universos, ele acaba se tornando um ser ao mesmo tempo de matéria e antimatéria, e consegue abrir com o corpo dele um portal entre os universos. Ele consegue salvar os dois da destruição de Qward, né, da onda de destruição do Anti-Monitor, mas não consegue levar eles de volta para o universo conhecido, eles ficam para fora do universo. É muito bonito, porque a partir de Crise, quando os mundos se unem e se tornam um universo positivo e um universo negativo, quando isso se junta e se torna um só, é o momento que a DC precisava para unificar todo o multiverso dela e criar um único universo positivo e, ao mesmo tempo, resetar, contar novamente a origem de vários personagens. Aí o Super-Homem teve poderes mais limitados, foram totalmente recriados, a Mulher Maravilha mudou, o Flash que ficou, que seria o Wally West, ele tem velocidade reduzida, ele só consegue atingir a velocidade do som até então, para ele poder viajar ele precisa da esteira cósmica. Então várias mudanças aconteceram, ainda assim ficaram alguns problemas de cronologia, que foram corrigidos depois de Zero Hora, e depois de vários anos depois, em 2003, teve também a Crise Infinita, que veio para resolver uns pepininhos ainda que sobraram de Crise das Infinitas Terras. Mas o que fica dessa história, que eu acho que é muito importante, é a importância que isso teve, pelo menos pro garoto ali de seus 13 anos, que estava começando a curtir histórias em quadrinhos e ficou maluco, ficou pirado com essa história, e pra mim, sim, é uma das maiores sagas de quadrinhos de todos os tempos, porque teve essa importância. A época que eu li, a importância que isso teve, o tamanho da saga, a complexidade para uma cabeça que estava começando a descobrir as coisas, e o que gerou em mim. Gerou essa pessoa que hoje está aqui, fazendo um canal sobre quadrinhos, que quis ser engenheiro, psicanalista e marqueteiro. Quer dizer, expandiu demais. Eu comecei a estudar ciências, eu comecei a ser o nerd da sala de aula por conta disso. Quer dizer, eu já era um pouco, mas depois disso eu era aquele cara que na hora do intervalo, ao invés de brincar de pega-pega, eu ia pro laboratório de ciências para ficar fuçando, para ficar estudando ótica, ficar estudando ondas, ficar estudando várias coisas ali que tinha no laboratório da escola. Que gerou em mim essa curiosidade científica a partir de histórias de fantasia, né? Não necessariamente só por conta de Crise, né? Também vem das minhas leituras de Quarteto Fantástico, das minhas leituras de Homem-Aranha, tudo um conjunto. É que Crise, na época, foi a primeira maxi saga que eu vi que juntou todo mundo, numa época em que eu só tinha a inocência do desenho animado dos Super Amigos, a inocência do desenho animado do Homem-Aranha e seus amigos fantásticos, né? Que era o Homem de Gelo e a Flama, né? Na época era chamado de Águia de Fogo, não, era... Ai, gente, até esqueci o nome, Estrela de Fogo, né? Um negócio assim e tal. E Crise foi assim. Eu acho que se você gosta de histórias em quadrinhos e quiser entender a importância e a mudança de uma era para outra, Crise faz isso. Crise te tira da Era de Prata, converte na era contemporânea dos quadrinhos e tal, e é um dos maiores acontecimentos, até porque não tinha muita coisa. Hoje em dia tudo acontece o tempo inteiro. Toda semana, todo mês, sei lá, a cada semestre tem uma mega maxi saga, uma mega crise. E naquela época não era assim. Estávamos habituados a histórias corriqueiras, Super-Homem prendendo Lex Luthor, Super-Homem lutando contra não sei quem, o Batman prendendo Coringa. Batman sempre teve história boa, mas eram histórias pequenas e simples e fechadas, e de repente uma maxi-série envolvendo todo o universo, e Tropa de Lanternas Verdes, e Hal Jordan sem anel, várias histórias paralelas acontecendo, porque enquanto tinha a saga principal da Crise, nas revistas de linha todas, em todas as revistas americanas, e aqui no Brasil aparecia nas histórias dentro dos mix das revistas, você tinha os trechinhos, você tinha os pedacinhos, e isso e como isso estava influenciando, né, no restante dos personagens que não estavam ligados diretamente à Crise. Cara, isso era fodástico, porque não havia na época, isso era novo, e de repente hoje é corriqueiro, né? Então hoje é Alan, grande coisa. Não, cara, Crise nas Infinitas Terras não é grande coisa. Crise nas Infinitas Terras é grande coisa. É isso que eu queria falar, comemorando aí esse mês de maio, os 30 anos do lançamento do encadernado, do primeiro encadernado, que foi lançado em 89. Crise é de 85, no Brasil saiu em 87 essa crise de linha, em 89 saiu o encadernado que está comemorando agora esse mês de maio, os seus 30 anos. Legal? Se eu não me engano, acho que a data é hoje, inclusive, dia 28 de maio. Chegou aqui agora por conta desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu falo de quadrinhos, eu falo de cinema, eu falo sobre várias coisas interessantes, pelo menos eu acho que são. Se inscreve, já se inscreve, liga o sininho, porque senão você não vai ser avisado dos vídeos novos aqui do canal. Isso é muito importante, então se inscreva e já faça isso agora. Curta o vídeo e comente. Quero saber se você já leu, o que você acha de Crise, se você acha que isso que eu falo é tudo besteira, não tem importância. Escreve, seja educado, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!